Falando de leite materno para as mães de UTI, a gente vai conversar nesse momento um assunto muito importante para toda mãe que acaba de ter um bebê, que é exatamente como funciona esse leite materno, mais ou menos nos 3 primeiros dias de vida do bebê. Ou seja, a gente vai ter um entendimento aqui de como acontece a transição entre a mulher grávida e aquela mulher lá na frente que vai estar dando mamar no ao teu bebê. Então, é necessário a gente entender esses 3 primeiros dias de vida, que é um tempo médio que ocorre geralmente na maioria das mamães. Então a gente entende que existe uma situação que precisa ser conhecida. Eu acho que toda mãe tem o direito de conhecer como a ciência vê esses 3 primeiros dias e por que estão localizados aí alguns comportamentos que a gente deve evitar e outros que a gente deve estimular. A gente vai conhecer os nossos 3 primeiros dias justamente agora. O momento do nascimento do bebê, então, encerra um ciclo que a gente conversou naquele outro vídeo, que é o início, como que já desde a 20ª semana, que o corpo da mulher já tem capacidade da produção de leite. Então, o nascimento do bebê finalmente, a qualquer época, seja um prematuro extremo, seja um bebê de tempo normal, ele o que representa o nascimento é o fim de um ciclo. Termina a partir daquele momento, a gestante se torna uma puérpera. Então ela já não está mais grávida, ela já não está mais preparando esse bebê. Esse bebê está nas mãos dela, esse bebê está sendo cuidado numa unidade de cuidados desses bebês, mas termina com o nascimento um ciclo. Então é como se a gente passasse de uma fase à outra. A gente pode considerar esses 3 primeiros dias, novamente esclarecendo que o número de 3 dias é um número médio. Tem mães que vão fazer transição muito mais rápida, tem outras que vão demorar um pouco mais, mas a gente vai estar fazendo uma transição entre o período que a mulher está grávida e aquele período onde ela vai manter a amamentação, atingir a amamentação do ponto de vista natural. Então, essa transição vai somar, vai unir aquela gravidez onde não sai leite do peito, né? Então, durante a gestação, apesar do leite ser produzido, da ordem sedada, ele não é produzido, ele não sai do peito, até chegar aquele tempo lá na frente, que é a última etapa dessa nossa história, da nossa caminhada que a gente está contando aqui, vídeo por vídeo, que são os dias do leite materno. Para a mãe chegar nessa posição da foto que está aqui agora, de estar dando mamar até o bebê, ela precisou fazer uma caminhada que começou na gestação, passou pelo parto e agora a gente chega nos 3 primeiros dias de vida, né? Quem que sai da brincadeira? A placenta. A mulher que acaba de ter um bebê acaba de perder essa placenta desprezada, né? Então a gente acaba de perder a placenta e junto com a placenta vai uma ordem para mandar parar tudo. A placenta é quem determina que o processo do aleitamento materno, o processo da produção de leite, fique paralisado. A função da placenta dentro da barriga da mãe, além de alimentar o bebê, etc. e tal, uma função fundamental é bloquear esse processo do leite materno de forma que
dentro ainda da barriga da mãe, a mãe não produza um leite para ninguém, uma vez que o bebê ainda está lá dentro. Só que essa placenta acaba de sair da cena, ela acaba de sair de cena, e aí a prolactina, que é aquele outro hormônio que manda a mãe fazer leite, que está muito elevado durante a gravidez toda, a prolactina fica livre para agir. Eu costumo sempre lembrar a história da minha infância, quando meu pai e minha mãe saíam de casa, quando até a gente descobrir que papai e mamãe não estavam em casa e que a gente poderia fazer uma farra, esse tempo é o tempo entre a caída da placenta, entre a prolactina entender que não tem mais placenta e ela começar a agir. Então, o que a gente precisa entender é que existe esse tempo de espera. Então, esse tempo de espera é um tempo que a gente chama de fisiológico. Fisiológico é tudo que acontece naturalmente. Então, sentir sono é fisiológico, sentir fome é fisiológico, sentir vontade de ir ao banheiro é fisiológico. Ter pouco leite nos primeiros 3, nos primeiros 5 dias é fisiológico. Significa que o processo foi engatilhado, o gatilho foi ativado, o processo foi instaurado e esse leite vai descer. A gente vai conversar sobre essa descida há alguns tempos, só que a gente está num intervalo, a gente está num tempo perigoso. Perigoso por quê? Porque é um tempo onde a produção de leite ainda não é alta. Olha a palavra certa aqui, ó. Ela ainda não cresceu, ela ainda não nasceu, ela ainda não está evidente. E qual é o perigo desse? O perigo é a mãe passar a acreditar nesses 5 primeiros dias que ela não tem leite, que o leite dela é pouco, que o leite dela é fraco, que o leite dela não sustenta, quando na verdade ela está apenas aprendendo a descer, esperando um tempo em que esse leite vá descer. Então, na verdade, o que a gente tem nesses 3 primeiros dias, vamos chamar de 3, é uma fase de espera, é uma fase de intervalo entre a mulher grávida e a descida do leite. E é claro que essa pequena produção de leite não é sinal de doença. Então, eu não tenho leite fraco, eu não tenho pouco leite, meu leite não é insuficiente, não é um leite que o bebê não quer, é um leite que naturalmente ainda não desceu. Nós estamos num intervalo. Eu peguei um ônibus em Campos, eu estou indo para Macaé, eu não estou em Macaé. Meu leite não desceu e isso não é uma doença. Isso é um processo natural e volto a dizer, claro que a gente tem intervenções para ser feita nesses dias, mas o importante aqui é dizer para cada mamãe que acabou de ter teu bebê, que acabou de ter teu primeiro dia, que acabou de ter teu segundo dia, que aquela pequena quantidade de leite que está saindo no teu peito, que aquele colostro, que aquela aguinha, que aquele leite pouco volumoso, com aquela mama que ainda não está cheia, ainda não está volumosa, aquele processo, aquilo não é uma doença, aquilo não precisa de tratamento, aquilo você não deve usar spray para o leite descer, comprimido, nem procurar, nem ficar ansiosa, nem ficar apavorada, nem ficar desesperada, porque aquilo não é uma doença, é um processo absolutamente natural e fisiológico. É um intervalo de tempo entre a gravidez e a descida do leite. Então, a gente precisa primeiro entender isso. A conversa tem que ser clara, tem que ser franca. A informação que a gente está trazendo aqui é informação clássica. Não é uma novidade, não é uma teoria que a gente está inventando ou criando ou inventando uma roda nova. A gente não está inventando. Aquela roda é a roda é a roda. Então a gente não está criando ela de novo da mesma maneira
que a gente não está inventando essa teoria, a gente está tentando traduzir ela para o coração de uma mãe que está angustiada, que acabou de ter um bebê, que quer ver o leite descer, que sempre sonhou em amamentar, fez tudo certinho, procurou seguir todas as lições e na hora H que o neném quer mamar ou que ela quer tirar leite do peito, no caso de um bebê de UTI, ela não consegue tirar. Então vamos ter calma nesses primeiros dias. Nos primeiros 3, nos primeiros 5 dias, não vamos cobrar do peito um volume de leite que o peito não está preparado para descer. A não ser em algumas mães, que vamos usar uma expressão para a gente ser bem compreendido, mães muito leiteiras. Tem mães muito leiteiras, tem mães que estão jorrando leite desde a gravidez, mas nem todas as mães são iguais. O padrão, o comum, é que nesses 3 primeiros dias, nesses primeiros 5 dias, a descida do leite demore um pouco, tá bom? Então vamos viver esse intervalo com saúde, vamos viver esse intervalo com calma, isso é fundamental para os nossos dias. Então, a filosofia da Célia é tudo está bem. Essa é a nossa filosofia. Então, é preciso cada mamãe que acaba de ter um bebê aceitar que esse tempo existe. Então, que tempo é esse? É o tempo de intervalo entre o bebê que acabou de nascer e a descida do leite que vai acontecer e a gente vai conversar ela num videozinho mais adiante. Nós estamos nos 3 primeiros dias. Nosso leite não é abundante, não é volumoso, não é nada. Então, vamos correr de remédio. Não vamos correr atrás, não é o momento agora de sair procurando remédio para brotar leite. Esse leite vai descer, tá bom? Então, isso eu acho que talvez seja o ponto principal do objetivo desse pequeno vídeo. É dizer que existe um intervalo. Vamos chamar aquela primeira fase, é aquela fase lá dentro da barriga da mãe. Essa é a segunda fase, é a fase da espera, é a fase antes do leite descer, tá? Então, tenha calma, que tudo vai dar certo. Não vamos nos apavorar. A gente precisa disso e a gente vai conhecer lá na frente por que apavorar é uma coisa ruim. Por que o coração da mãe é fundamental para que o leite desça com tranquilidade, tá? Então, não é simplesmente uma tentativa de não ver cada mamãe se apavorar porque não gosta de ver mãe apavorada, mas é porque o pavor que a gente tem, o medo, o susto, a ansiedade, a angústia, aquela tristeza por não ver o leite descer, aquele nervoso, atrapalha a descida do leite. Olha só que coisa. O leite não desceu porque ele não é para descer nesses 3 primeiros dias. E aí mamãe fica absolutamente apavorada e aí ela trava tudo. Lembra que a barriguinha do bebê nesses 3 primeiros dias é muito pequenininha? Então o pouco de leite que sai, o pouco para a gente, é suficiente para o bebê que não tem a barriga do tamanho nosso. Ele tem uma barriga pequenininha, ele vai receber pouco leite e aquilo vai ser suficiente para ele. Então, nessas retiradas, nas sugadas, a gente tem que esperar que nesses primeiros dias o volume que vai ser retirado é um volume que pode ser pequeno, porque o leite ainda não desceu. Então, nada de conflito. Vamos então fazer esse acordo? Não vamos combinar então que a gente não vai ficar nervoso nos 3 primeiros dias, vai entender que esse é um processo absolutamente natural. A gente vai ter uma coisa fundamental que é paciência, calma, tranquilidade. Eu estou angustiado, pede ajuda, procura, né? Não adianta você querer segurar essa angústia, esse desespero sozinho. A gente tem que pedir ajuda. Se a gente tem a quem a gente pedir ajuda, a gente pede ajuda. E aqui no nosso grupo tem uma porção de gente para te ajudar. Tem enfermeiro, tem psicólogo, tem assistente social, tem médico, tem nutricionista.
Então a gente tem essa turma toda tá aqui do lado da gente. Então a paciência é fundamental. Claro, nesses primeiros dias, antes da descida absoluta do leite, a massagem nas mamas, feito com a técnica correta, que a gente vai conversar daqui a alguns vídeos adiante, a massagem das mamas é fundamental, tá? Então, não espere um rio de leite nos primeiros dias. Se a gente combinar isso, a gente já vai estar certinho, tipo, eu tô certo, que você vai entender que você não assa um bolo em 1 minuto, em 5 minutos. Então, se eu tiver tranquilidade para esperar o bolo assar, eu vou tirar ele e vou comer ele todinho. Se você tiver tranquilidade de esperar esses diazinhos até o leite descer, a gente já vai estar no caminho certo. O tempo certo vai chegar. E esse tempo certo, quando chegar, a gente vai ver o resultado. Então, nada de afobação. Esse é o principal objetivo dessa nossa conversa, e ensinar para cada mamãe que existe uma palavra chamada ainda, que é a palavra mais cheia de esperança da nossa língua. Meu leite desceu? Ainda não desceu. Eu te pergunto, teu leite desceu? Você me diz não. Você me diz ainda não. Quando você me diz não, não é não e pode ser não para sempre. Quando você me diz ainda não, não é não, mas certamente você está me dizendo que ele vai virar sim. Então, se o teu bebê ainda não teve alta, se o teu leite ainda não desceu, né? Se você ainda não está na sua casa, é porque teu bebê vai ter alta, teu leite vai descer e você vai para sua casa. Então vamos adicionar essa palavra ainda no nosso vocabulário. Ela é muito rica, ela é muito esperançosa, ela dá muita força para todo mundo, tá? Nada de apressar o rio. Olha para o rio, ele vai correr daquela velocidadezinha dele mesmo. Então a gente tem que olhar o nosso dia a dia com a velocidade correta, com o dia a dia vai acontecer de maneira absolutamente natural e você acreditando em você. Então, cada mamãe tem que acreditar em si própria, porque nós acreditamos. Então, precisamos usar essa arma. A gente espera da UTI neonatal Nicolau Urbano que o seu tempo de permanência, que esses 3 primeiros dias, que esses 5 primeiros dias, que os primeiros dias de lactação seu ocorram da maneira mais tranquila possível, sempre com o apoio da nossa equipe e uma boa estadia para que a gente consiga os melhores resultados.